Fala aí pessoal, eu sou o Michel Nigri, um dos fundadores do Responde Aí, e nesse vídeo aqui eu vou ensinar você a resolver passo a passo o desafio Responde Aí para alunos de exatas 2017, né? O bendito Enigma. Muita gente chegou na resposta e tal, mas não entendeu direito a lógica de como resolvia, e aqui a gente vai mostrar passo a passo o que você tinha que ter feito para resolver, tá? Só que antes eu queria agradecer a todo mundo que participou desse desafio. Quando a gente aqui do Responde Aí pensou em fazer esse desafio, a gente não imaginava assim o engajamento que ia ter, né? Foram vários relatos agora no final bem legais, pessoas falando que foram uma das semanas mais divertidas que tiveram, que fizeram amigos, né? Porque é bem legal isso de esse desafio criou uma comunidade de alunos de exatas se ajudando. Teve grupo no WhatsApp de mais de 200 pessoas se ajudando a resolver o desafio, grupos no Facebook com vários membros. Eu descobri até um bate-papo na UOL, tá? Tinha um chat na UOL que o pessoal entrava para trocar informação do desafio. E aí eu vi alguns relatos de pessoas falando assim, olha, eu saí desse desafio com amigos, então foi bem legal isso. Todo mundo que criou links falsos aí, que fez a brincadeira ficar mais divertida ainda, né? Depois eu vou explicar também como é que fazia para saber se o link era falso, se ele não era falso e tal. Mas o objetivo aqui desse vídeo é tentar revelar para vocês como resolver esse desafio do senhor enigmático aí, né? É, mas antes, né, para quem não conhece o Responde Aí, para quem não sabe, é uma plataforma de estudos, né, a maior plataforma de estudos focada em alunos de exatas do Brasil. E a gente preza muito, trabalha todo dia com muito carinho, com muito esforço para alcançar três objetivos. Primeiro, a gente quer fazer você ter os melhores resultados possíveis nas provas, né? Então, para isso que a gente produz conteúdos de muita qualidade, com muita qualidade didática, muito organizados, tá? O segundo, que é um desafio mais difícil e mais legal, e é por isso que a maioria dos alunos do Responde Aí amam o Responde Aí, é ajudar você a estudar mais rápido do que pelos meios tradicionais, né? Então a gente preza muito pela eficiência de estudo. Como é que a gente faz isso? Sendo muito didático, sendo muito direto ao ponto. A gente sabe que alunos de exatas gostam de estudar baseado em exercícios, resolvendo exercícios. Então todos os nossos exercícios são resolvidos passo a passo, assim como a gente vai resolver esse enigma aqui. A gente usa vários conceitos da neurociência para basear esses aprendizados. E a terceira coisa que a gente preza é no relacionamento horizontal de aluno para aluno. A gente é uma empresa de alunos, feita para alunos, né, onde os alunos o tempo todo estão dando feedback e estão construindo essa plataforma junto com a gente. Mas sem mais delongas, primeiro eu vou falar um pouco das faculdades aí que foram as campeãs do desafio, tá? A grande vencedora de 2017, a que levou a taça para casa, foi a Unicamp, tá? Então o pessoal aí da Unicamp está de parabéns. O primeiro ao 12º lugar foram da Unicamp, foi um grupo da Unicamp. Eu bati o papo ontem com o menino que venceu, tá? E aí ele relatou como é que foi todo o processo, que eles começaram desde o dia 31. E quando ele chegou na resposta final, o coração dele deu uma palpitada. Depois, quando eu mostrar como chega na resposta final, vocês vão entender. Quando ele começou a ver uma frase que fez sentido, ele começou a ficar com as pernas bambas e tal, começou a gritar, falar para os amigos que estavam resolvendo junto com ele no grupo. E depois, né, até o 30º tem prêmios, mas eu coloquei até o 50º, difícil essa palavra, 50º aqui, porque a gente ainda vai validar se todos esses são alunos de exatas de fato, né? Porque quem não é aluno de graduação de exatas ou não faz exatas não vai poder ganhar um prêmio, e aí então o prêmio vai para o próximo colocado, tá? Então, o 13º lugar aí ficou a UTF-PR, parabéns. IFC, no 14º. FMF. E aí depois a gente tem a UFJF, eu marquei aqui colorido, porque a UFJF teve 1, 2, 3, 4 vencedores, né? 4 nessa lista de 50 aqui. A UFMG, acho que foi a faculdade que teve mais vencedores, então teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Lembrando que é só até o 30º lugar que ganha prêmio. Tô falando do vencedor porque até o 50 eu acho que merece aí uma salva de palmas. IFMG, a PUC, a UFS tiveram 2, né? Depois aqui a Unesp, mais um da Unicamp, IFSC, FGP, enfim. E aí vocês podem olhar, pausar o vídeo aí para ver exatamente, mas a UFSC teve 2 pessoas, a UFPR também, a UFRJ teve 3 pessoas, tá? E vamos agora para o Enigma, né? Vamos para o Enigma. Então vamos lá. Dia 31 foi liberado esse Enigma aí, dia 30 para o pessoal que recebeu antes, né? E a priori, e essa foi uma das grandes perguntas, o pessoal não entendeu a pergunta, né? O pessoal falou que, cara, o que é isso? Um monte de desenho, eu não estou entendendo o que é para eu responder. E vamos olhar aqui o site do desafio, tá? No site do desafio aqui, a gente tem aqui embaixo, nas perguntas frequentes, né? O que é esse enigma? Tá? O que é esse enigma? Então, está escrito aqui, ó, basicamente será uma imagem com uma mensagem escondida, criptografada. Ou seja, essa imagem tem uma mensagem por trás. Tá? Que mensagem é essa? Essa mensagem é a resposta. Tá? E aí você terá que usar sua investigação, lógica e perseverança para descobrir essa mensagem escondida. Depois a gente fala que o enigma poderá te levar a lugares que você nem imagina. Ou seja, provavelmente dessa imagem você vai para outros lugares que vão ter novas pistas, né? E essa é a brincadeira toda, tá? O legal disso aqui, quando a gente pensou nesse desafio, foi que a maioria de vocês vai enfrentar coisas parecidas no mercado de trabalho, na vida profissional e tal. Todo mundo que está estudando exatas aí, está estudando isso para quê, né? Para, de fato, olhar para problemas muito complexos, que a princípio não parecem ter resolução, né? Não parecem ter uma solução fácil, e resolver esses problemas do mundo, né? E aí resolver pedindo ajuda, formando grupos, colaborando, sempre vão ter pessoas para atrapalhar, mas o importante é ter a perseverança de ir até o final. Com certeza as pessoas que chegaram no final são pessoas que ficaram muito tempo tentando, muito tempo batendo cabeça aí até chegar numa solução, né? É muito uma questão de perseverança. E eu acho que isso é um aprendizado legal aí dessa jornada, tá? A segunda coisa que tem aqui é esse bit.do. Então, isso foi uma pergunta também muito frequente. Não entendi o que é esse bit.do. Se você entrasse no Google, procurasse bit.do, você vai entender que o bit.do é um encurtador de URL. Então, você pode pegar qualquer site na internet, por exemplo, do Responde Aí, e encurtar ele para bit.do barra alguma coisa. Eu poderia botar bit.do barra Michel, bit.do barra RA, enfim, qualquer coisa que eu possa inventar ali, que se você clicar nisso, você vai cair na página do Responde Aí. Então a ideia era você sempre descobrir palavras aqui para botar aqui no final do bit.do e que vai te levar para uma próxima pista, tá? E aí nisso várias pessoas criaram links falsos, foi algo que a gente já tinha feito alguns testes aqui, a gente sabia que ia acontecer, mas tem um jeito de você descobrir se é um link falso ou não, tá? O primeiro jeito é que quando você bota um hífen no final, então, por exemplo, bit.do barra Michel hífen, você vê quem está acessando essa página, você vê alguns dados sobre esse link. Quem está acessando, de que IP, a data de criação e tal. Então, a melhor forma de você saber se era falso ou não é a data de criação tem que ser anterior à data da liberação do enigma, né? Ou a data de liberação da pista. Muita gente também ficou, mas isso aqui foi, por exemplo, a pista 4 ela foi liberada 10 da manhã do dia 6. E o link foi criado no dia 5. Ele é falso? Não é falso, porque dia 5 não teria como ninguém saber que a pista ia ser aquela palavra e tal. Uma outra forma de saber se é verdadeiro ou falso é que todas as palavras que são colocadas aqui, elas têm um motivo lógico, tá? E aí vocês vão ver que elas fazem muito sentido, tá? Então não adianta ficar chutando qualquer coisa que ia cair num link falso. E quando você chega na página, depois de dar o Enter ali no link,
você vai parecer genuinamente verdadeiro, tá? Ou vai estar hospedado no Responde Aí, ou vai ser algo muito bem produzido, mas teve muita gente que fez coisas realmente muito bem produzidas também. A gente vai num próximo e-mail, tá? Mandar um compilado dos links falsos criados mais legais, tá? Isso vai ser um e-mail bem divertido. Então fica atento no e-mail aí porque vai vir esse e-mail com os links mais legais, vocês vão ficar surpresos com a criatividade. Falam que o engenheiro não é criativo, mas o engenheiro, né, o aluno de exatas, é muito criativo sim, tá? Então vamos lá. Daqui eu vou começar pela pista 1, tá? Você poderia ter passado dessa parte sem as pistas. Você poderia até ter ido até o final sem as pistas, mas eu vou começar da pista 1 para ficar mais didático. Então vamos lá. A pista 1, ela fala assim, no fundo toda cor tem 6 letras, aí dá a logo aqui do Super Player, tá? Que é o nosso patrocinador, que tem playlists incríveis, né, para você ouvir. E ele fala assim, entendeu bem essa mensagem? Tá? Então o que ele está querendo dizer aqui? No fundo toda cor tem 6 letras. Qual é a cor do fundo? A cor do fundo é branca, né? E toda cor tem 6 letras. Muita gente acertou essa pista aqui pela lógica errada. Olhou aqui esse triângulo e achou que eram pirâmides, tá? E relacionou com a cor branca, porque branco é um prisma, branco é a mistura de todas as cores e tal. Essa não é a lógica correta, tá? A lógica correta é o seguinte. Toda cor tem 6 letras. Por quê? Porque toda cor pode ser transformada numa linguagem hexadecimal. Se você procurasse no Google 6 letras, cores, você provavelmente ia cair nisso. A cor branca é FFFFFF. E aí o que você tinha que fazer? Você tinha que entrar no site do Superplayer, tá? E procurar aqui FFFFF. Se você procurasse isso, ia aparecer uma playlist aqui. Olha que legal. Clicando nessa playlist, ele ia tocar uma música, tá? E aí você avançando, ia chegar nessa música O Desafio, por Magine, tá? Isso aqui é uma música inventada. Como vocês podem ver, ela vai parecer estar ao contrário, tá? Olha que esquisito. E aí o que você tinha que fazer? Você, tá ao contrário, então você poderia gravar o áudio e tentar reverter ele, tá? Se você colocasse ao contrário essa faixa, eu separei aqui o minuto 1 e 15, você ia ver que a música ia começar a fazer sentido. Então aqui no 1 e 15, o senhor enigmático vai dar pista. Ele fala, a pista é pirâmides, tá? Então pirâmides. O que tem a ver pirâmides? Tá? Então essa era a resposta da pista 1, pirâmides. E não era por causa dos triângulos da logo do Superplayer, e sim porque você tinha que inverter o áudio e achar as pirâmides, tá? Bem, pirâmides volta ao enigma. Se você olhar aqui na parte esquerda, esse desenho aqui de alguma forma parece pirâmides. E aí o que você tinha que fazer? Você tinha que ir lá no Google Maps, jogar pirâmides, tá? Ele ia achar algumas pirâmides, mas tem uma mais famosa, que são as pirâmides de Gizé. E aí eu separei aqui uma imagem que até vocês que fizeram, fazendo aqui a relação. Se você olhasse as pirâmides de cima, você veria essa pirâmide aqui, que tem relação com essa aqui. Depois 3 quadradinhos aqui menores, são mini pirâmides. E essa aqui, tá? Então é exatamente essa figura. E aí o que é esse X aqui? Esse X é essa barca solar. Ok? Barca solar é o X. E aí se você colocasse bit.do/barca solar, você ia chegar num vídeo que muita gente chegou, tá? Que é esse vídeo aqui, ele tem mais 6.623 visualizações já. Aqui também embaixo nos comentários rolaram várias discussões sobre o enigma, tá? E é um vídeo que o senhor enigmático brinca de campo minado. Né? Ele vai brincando de campo minado, ele vai botando bombas e tal. E você tem a E aí no final ele ganha o vídeo. Tem uma hora que escurece aqui e tal. E no final ele ganha o jogo. Ok? Bem, então tem esse vídeo aqui que a priori não quer dizer muita coisa, tá? E aqui tem duas coisas aqui na descrição que vão ser importantes, tá? O primeiro tem uma
umas palavras aqui numa língua estranha, tá? Que se você colocasse no Google e traduzisse, você ia ver que é do Punjabi, ok? E aí, botando essas letras aqui, vira eu prefiro escuro. O que quer dizer isso? Não sei ainda, mas vamos guardar essa informação. Eu prefiro escuro. A outra coisa é esse 4h45. Por que ele falou assim, terminei em 4h45? Foi o horário que ele terminou o jogo, né? A minutagem. Terminou em 4 minutos e 45. Mas por que ele falou 4h45, assim, junto, minúsculo, esquisito também? Vamos guardar essas duas informações e vamos para a próxima pista, ok? Na próxima pista, me procure na Tuts, tá? Me procure na Tuts. Então, procurar quem? Vamos lembrar aqui que quem fez esse vídeo foi esse senhor enigmático. Então, vamos tentar procurar na Tuts o senhor enigmático. Então, você entra aqui na Tuts, que tem artes incríveis, tá? Para você fazer camisetas, almofadas, posters, capinha, eles são bem legais mesmo. E aí você entra aqui na busca e procura senhor enigmático. Vamos ver se vai achar alguma coisa. Achou, tá? Então parece que tem alguma coisa aqui do senhor enigmático. Você clica aqui, né? E aí tem camisetas com alguma coisa. Você poderia aqui ver a arte. E aí essa é a arte da camisa. Agora, o que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer? Vamos voltar aqui para resolução. Então você tem maçã, banana, maçã, maçã, maçã. Meu nome, banana, banana, maçã, maçã, maçã. O que você tinha que identificar aqui? Você tinha que identificar que tem dois objetos, tá? Um que remete a 0, outro que remete a 1. Ok? Então isso é um código binário, tá? Então é 0, 1, 0, 0, 0, meu nome, 1, 1, 0, 0, 0. Se você fosse transformar, e aí na internet tem vários conversores binários para texto e tal, se você transformar esse binário aqui de cima em texto, você ia achar um arroba, ok? Depois, meu nome parece ser o do senhor enigmático, ok? E se você transformasse esse binário para número, ia dar 1793, tá? Então, arroba senhor enigmático 1793 ainda não é a resposta da pista 2, mas o que isso aqui parece? Isso aqui parece ou uma conta de Twitter, e aí criaram uns Twitters bem legais com isso, mas todos fakes, tá? O certo seria você ir para o Instagram e procurar o senhor enigmático lá. Então vamos entrar aqui no Instagram do senhor enigmático. Esse é o Instagram do senhor enigmático. E aí tinha 3 vídeos, tá? No primeiro ele fala alguma coisa macabra lá. Minha maior diversão é criar mistérios. Então no final parece ter um código Morse, tá? Esse segundo vídeo ele é só para confundir, ele não tem nada, ele é uma pista falsa, tá? Dele andando por um lugar escuro. E nesse último aqui, ele tem uma luz piscando, tá? Essa luz também pisca em Morse, tá? Então, o que você tinha que fazer era entender que, né? Então, você ia, no vídeo do áudio em Morse, você ia ver esses símbolos aqui. No vídeo da luz, você ia encontrar ponto, 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 traço, traço, ponto, ok? Isso aqui dá pulse ian. Pulse ian. É a resposta Pulsian, Pulsian é a resposta da pista 2, ok? Agora, o que é Pulsian? Tá? O que é Pulsian? Vamos entrar aqui e botar no Google Pulsian. O que é isso? Pulsian, você chega num site de fontes e aí você vai ver essas fontes aqui e a correspondência delas para letras. Bem, esses símbolos aqui eu já vi antes, tá? Onde que foi visto esses símbolos? Esses símbolos foram vistos no Enigma, aqui dentro da Rosa dos Ventos. Tá? Nessa Rosa dos Ventos, bússola, enfim, cada um chamou de uma coisa. E se você traduzisse, ia dar que horas são. Que horas são. E aí muita gente tentou pegar horários e pensar e tal, mas para você descobrir de fato que horas são certinho, você teria que olhar para esses números aqui. Tá? Por quê? Porque isso aqui está parecendo um relógio. Era isso que você tinha que pensar. Isso aqui está parecendo um relógio. Essas bolinhas laranjas aqui parecem ponteiros, tá vendo? Ó, o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos, um maior e um menor. E são 12 pontas. Então parece que isso aqui é um relógio. Você ainda não sabe muito bem o que é 12, onde está o 1, onde está o 2, onde está o 3.
Muita gente tentou pegar aqui na lógica 9,50, mas 9,50 não era a resposta certa, não levava para um link certo, ok? Então, qual era o horário certo? Bem, para você saber o horário certo, você teria que fazer uma relação entre esses números aqui e os números do relógio, de 1 a 12, ok? Bem, se você ficasse um tempo olhando, você ia ver algumas coisas interessantes. Olha só, 5.004, aí aqui tem 5.016, aqui tem 5.064, aqui tem 5.256, parecem potências de 2, né? Só que com um 5.000, né? Parece aqui 2 ao quadrado, 2 à quarta, né? 2 à sexta, 2 à oitava, tudo com potência de 2, mas tem um 5.000. E aí você teria que descobrir que sequência é essa, tá? Muita gente descobriu que a sequência era 5.000 mais menos 1 elevado a n vezes 2 elevado a n, onde n é o número do relógio. Tá? Vou explicar melhor aqui. Se você pegasse os números e tirasse 5.000, ia aparecer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, menos 2, 4, menos 8, 16, 32, 64, 128 são as potências de 2, até 4.096. Né? Só que eles estão com menos 1 na frente, tal, dependendo se a potência é par ou ímpar. Tá? Por isso que a sequência é essa aqui. Então, se você tirasse o menos e depois pegasse a potência de 2, ia dar aqui, isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fazendo a correspondência dos números para as potências da sequência, você ia ver que, na verdade, o 1 está aqui, o 2 está aqui, o 3 está aqui, enfim, até o 12. E aí o que você tinha que fazer é girar esse relógio. Né? Girando esse relógio, o 12 aqui, né? E aí, para ficar como você está acostumado no relógio, você ia ver que o horário certo é 8h45 e não 9h50, como parecia a priori. Tá? Então, parece que 8h45 é algo importante. Se você colocasse 8h45 assim, você não ia achar nada, tá? No bit.do. Só que duas dicas que foram importantes lá no vídeo do campo minado. Primeiro, eu prefiro escuro. Eu prefiro escuro, 8h45 é de manhã. 20h45 parece mais certo, porque é de noite, tá? E o senhor enigmático prefere escuro. Outra coisa é que ele falou que terminou em 4h45. Então, pegando 20h45, fazendo a relação com 4h45, você chegaria em bit.do/20h45. Esse era o link correto, tá? Que chegava no famoso, muito famoso agora, caça-palavras, ok? Que todo mundo ficou falando, como sai do caça-palavras? Cheguei no caça-palavras, mas não sei o que fazer com caça-palavras. De fato, não é fácil sair do caça-palavras, tá? O que você teria que perceber aqui no caça-palavras é o seguinte: esse caça-palavras ele é 15 por 15, tá? Quadradinhos. Assim como o vídeo do campo minado. 15 por 15. Bem, então parece que tem uma sobreposição entre esse vídeo do campo minado e o caça-palavras. E aí também peguei uma imagem feita por vocês. É bom que vocês me ajudaram a fazer esse vídeo aqui. Chegou no caça-palavras. E aí se você colocasse o caça-palavras em cima do vídeo do campo minado, você ia achar isso aqui, ó. Você ia ver que em algumas casas, né, alguns quadrados, tem as bombas, ok? Alguns quadrados têm as bombas. Isso deve querer dizer alguma coisa. Então, se o senhor enigmático colocou bombas numa certa ordem, em casas específicas que se sobrepõem ao caça-palavras, provavelmente essa ordem de letras tem alguma coisa, quer dizer alguma coisa. E isso era o certo a se fazer. Tem uma hora que o vídeo fica escuro, então fica difícil ver onde ele colocou a bomba, mas dá para descobrir, tá? E aí você ia ver assim, ó, que primeiro, fiz uma tabelinha aqui, né? Por exemplo, primeiro ele colocou a bomba aqui e é um A. Depois ele colocou a bomba aqui e é um A de novo. E aí por aí vai. Se você pegasse a ordem certinha, você ia chegar nesse código aqui, AAOOSIN, que não quer dizer nada, tá? E aí muita gente ficou empacado aqui, tá? O que é isso? É um código e tal. Bem, o fato é que para você resolver esse código, você vai precisar de alguma chave, tá? Para descriptografar esse código. Ele está criptografado de alguma forma, tá? Poderia ser várias coisas. Poderia ser, em vez de
sei lá, em vez de A, pula 3 casas e aí vira D. Enfim, poderia testar várias coisas. Poderia ser que isso aqui tem as letras têm referências a números. Poderia ser que você tem que quebrar de alguma forma, ou isso aqui é um anagrama, enfim, alguma coisa é. E se você tentasse por força bruta, com alguma ajuda computacional, você poderia chegar em algumas coisas possíveis, mas é difícil de sair daí. Não impossível, mas bem difícil. E é para isso que você vai precisar das próximas dicas, tá? Das próximas pistas. Vamos para a pista 3. A pista 3 diz: responde aí, senhor enigmático, escrito junto com aqui maiúsculo, então esquisito, 1, 2 pontos, 1. O que você tinha que pensar? Você teria que pensar o seguinte: isso aqui faz referência como se fosse a Bíblia, tá? E na Bíblia, geralmente, você bota livro, capítulo, 2 pontos, versículo. Então, livro, capítulo, versículo. Então, como é que você entra no livro do Senhor Enigmático? Bem, a gente poderia testar o bit.do de sempre. Então, bit.do/Senhor Enigmático talvez levasse a esse livro. O importante aqui era você colocar maiúsculo esse S e esse E. Isso ia dar no link certo, ok? Então, vamos colocar, e aí, fazendo o bit.do/Senhor Enigmático dessa forma, você chegaria nesse conteúdo aqui do Responde Aí, bem legal, tá? Agora a gente está com videoaulas, tá bom? E, enfim, você chegou aqui, então esse é o livro, e aí o capítulo é o 1, que já está aqui, e o versículo é o 1. Qual é o versículo 1? Né? Entre aspas aí, né? Versículo. O versículo 1 é inspecione esse cara. Então, pegando isso, inspecione esse cara, inspecione esse cara, inspecione esse cara, o que é isso? Bem, o que você teria que fazer é clicar com o botão direito aqui, ó, e clicar em inspecionar. Inspecionar. Vamos inspecionar esse versículo e ver o que acontece? Você vai chegar no código-fonte da página, tá? Essa foi a pista que demorou mais para descobrirem. Acho que saiu lá para as 7 da noite, 8 da noite. A primeira pessoa que acertou. E aí você chega nessa linha, se você abrir aqui, você vai ver uma mensagem. Tá? E aí imagino que quem viu achou bem legal na hora que viu. Ele fala, haha, cadeira igual a 28, estojo igual a 140, lápis igual a 217, mesa igual a interrogação. Assinado Senhor Enigmático. Então ele deixou uma pista escondida aqui no código-fonte da página. Tá? Vamos para essa pista? Cadeira 28, estojo 140, lápis 217, mesa interrogação. O fato é, que número é o da mesa? Tá? Que número é o da mesa? Todos esses números são múltiplos de 7. Então você já poderia dividir todos por 7 para entender mais ou menos para onde você está indo. Se você divide 28 por 7, você vai chegar em 4. E 4 é 3 mais 1. O que é 3? 3 é o C. O C tem uma correspondência numérica para o 3, porque é a terceira letra do alfabeto. O A tem uma correspondência numérica para o 1, que é a primeira letra do alfabeto. Então você sempre teria que somar a primeira letra, a correspondência numérica da primeira letra com a da última, e multiplicar por 7. Tá? Você ia chegar em 28, 140, 217, 98. 7 vezes M é 13, A é 1. 7 vezes 14 é 98. E 98 é a resposta da pista 3. Tá? E aí, com 98 você faz o quê? A priori nada. Você não sabe o que fazer com 98. Então vamos para a pista 4. Pista 4 é a pista da Max Milhas, Quem Somos, Cegos. E aí eu vou mostrar, porque muita gente acertou essa pista também sem a lógica correta. Tá? Eu vou mostrar como você chegava na lógica correta. Deixa eu entrar aqui na pista. Então você tem aqui a Max Milhas, e aí você poderia aumentar aqui, tá? Bem, quem somos? Então isso parece ser alguma coisa da página dele, do quem somos dele. Mas ele fala cegos. Então assim, de alguma forma a gente está cego. E aí a gente tem que enxergar melhor. E como é que enxerga melhor? Dando zoom aqui na imagem, tá? Se você desse um zoom na imagem e olhasse, investigasse bem, fosse bem investigativo, você ia ver que aqui no A, tá? Tem um 2016. Eu vi poucas pessoas falando disso, então muita gente não viu. 2016 é uma pista, tá? Então agora você tem uma pista, você tem o Max Milhas, você tem 2016 e você tem Quem Somos. O que você tem que fazer?
ir na Maximilhas, que aliás é um site incrível para você comprar passagens aéreas muito mais baratos. E para você que tem milhas, você pode vender suas milhas aqui. Então você pode ganhar um dinheiro. Sabe aquelas milhas que vão expirar, que você não vai usar? Você pode vender para Maximilhas. E aí eles também conseguem vender passagens aéreas para as pessoas que querem viajar muito mais barato. Mas na página deles aqui tem um link para o Quem Somos. Isso aqui é um natural, Quem Somos. E aí, Quem Somos, você tem que procurar alguma coisa com referência a 2016. Tá? Você vai passando aqui, você vai ver uma linha do tempo, 2013, 14, 15, 2016. O que aconteceu em 2016? Eles ganharam o selo RA1000. RA1000, tá vendo? RA1000. E RA1000 lembra o RA do Senhor Enigmático, lembra Responde Aí, tá? No caso é o Reclame Aqui, tá? Mas RA1000. E aí o que você tinha que fazer é botar bit.do/RA1000, tudo maiúsculo, tá? Porque ele fala para ser tudo maiúsculo. E aí você vai chegar, finalmente, num blog que muita gente estava achando que era fake, muita gente também estava enganando os outros que era fake para não ganhar, porque era o último dia. Você ia chegar num blog do Senhor Enigmático, tá? Mistério final, haha. E aqui está a revelação final, tá? Quem resolveu esse blog, muito provavelmente, quem resolveu do jeito certo, tá? Porque muita gente resolveu também só pegando a pista final, a resposta, mas quem resolveu de cabo a rabo, provavelmente vai conseguir resolver o enigma inteiro, tá? E aí vamos agora passo a passo, porque essa é uma das partes mais difíceis. Vamos entrar aqui na mensagem final. São posts, né? Então você teria que entrar nos posts. E nessa mensagem final, tem primeiro uma mensagem mesmo para o pessoal. E aí ele dá uma dica que B é igual a uma seta preta para cima, tá? Então essa dica ela é importante. Vamos voltar aqui no blog. Foi bem legal que aqui nos comentários o pessoal ficou falando as faculdades que estavam presentes e tal. Teve uma abrangência bem legal, nacional, né? Esse desafio. Bem, mensagem final é isso. -2, vamos entrar em -2. Ele fala que meu alfabeto não tem Y nem Z. E que de resto tudo segue a sequência natural, lógica e cíclica. Ou seja, o alfabeto dele é de A a X. Tá? Sequência natural, lógica. Agora esse cíclica não dá para entender muito bem, mas não tem Y nem Z. Vamos guardar isso aí. Então até agora a gente sabe que B é uma seta para cima. A gente sabe que o alfabeto ele não tem nem Y nem Z, então é de A a X. Vamos continuar. No próximo post, misteriosamente, você vai ver uma tabela. E aí também não se sabe muito o que fazer com essa tabela. Enfim, tem 2, aí tem 2 quadrados pintados, 3 quadrados pintados, 0 nenhum, mas enfim, vamos deixar isso para depois, vamos guardar. Vamos em Me Decifre. E aí em Me Decifre, você vai ver setas, tá? Então tem setas, e aí você tem que decifrar essas setas. Ele já tinha dado a dica que B é uma seta preta para cima, então provavelmente essas setas significam letras. E aqui é o fim. Se aqui é o fim, aqui é o início. Então provavelmente essa seta é uma letra, depois vai vir outra letra, então vai formar alguma mensagem aqui, alguma palavra, vai formar letras. Você só não sabe que seta é que letra ainda, ok? Vamos voltar. Vamos para o Enigmania. Na verdade, eu vou primeiro para a minha equação para ficar mais fácil. No minha equação, ele dá a grande pista. Assim. Ele dá que f de AEO é uma letra. Tá? Então, tem uma função que tem 3 parâmetros. Parâmetro A, parâmetro E, o parâmetro O. Tá? Que tem uma letra. E esses parâmetros formam uma letra. O A é 1 ou 2, o E é 1, 2, 3 ou 4, o O é 1, 2 ou 3. E ele fala que f de 1, 1, 1, ou seja, quando o A tem um valor 1, o E tem um valor 1, o O tem um valor 1, é a letra A. E quando é f de 2, 4, 3, que são os últimos aqui, é a letra X. A gente já sabe que o alfabeto vai de A a X, tá? Que ele tem uma sequência natural, que ele tem uma sequência lógica, que ele tem uma sequência cíclica. E aí vamos lá. Vamos entender melhor isso aqui. Então você sabe que tem que decifrar isso aqui, e você só sabe a letra B, a seta, só que não tem B aqui, tá? Então o que você vai ter que fazer é fazer um depara das letras para as setas. Então o alfabeto ele vai de A a X, a gente sabe a letra B, a gente não sabe as outras. Mas a gente tem pistas muito boas que tem que ser usadas para resolver isso aí, tá? Então ele fala que F de AEO é uma letra, e A é 1 ou 2. O que tem de 1 ou 2? O que tem duas coisas nessas setas aqui?
a gente pode ver que as setas ou elas têm pontas assim, ou elas têm pontas assim. Né? Tem dois tipos de pontas, ou assim, ou assim. Então, provavelmente, esse parâmetro A é o tipo da seta. Ok? O E são quatro valores possíveis para E. O que tem 4 valores aqui nas setas? A direção delas. Então, você tem para a esquerda, para cima, para a direita e para baixo. São 4 direções. Então, provavelmente, esse parâmetro E é a direção. E o que tem 3 parâmetros? É a cor. Você tem cor vermelha, cor azul e cor preta. Então, são 3 parâmetros. Provavelmente, O significa a cor. E aí? Aí ainda a gente tem 2 posts lá. Coincidentemente, o blog se chama Mistério Final, começa com M, e todos os posts começam com M também. Mensagem final, -2, me decifre, misteriosamente, minha equação. Mas você tem um post que começa com E, um começa com O e um começa com A, que são exatamente os parâmetros A, E, O. Então, provavelmente, eles vão dar dicas. Então, vamos lá. Tipo da seta é A. Vamos clicar no post A. Ele vai dar alguma dica do tipo da seta. Ele fala que no meu reino, objetos diferentes, ou seja, os 2 tipos da seta, não podem se misturar. E ele fala primeiro um grupo, depois outro. Então isso é uma dica. Ó. O tipo da seta tem que estar em grupos separados. Então provavelmente aqui, primeiro vai vir tudo de um jeito para depois vir de outro jeito, porque ele fala que tem uma ordem lógica, cíclica. Tá? Vamos agora olhar para o post que começa com E, que fala das direções. Ele fala que ama relógios, que eles têm uma engrenagem perfeita como os enigmas bem pensados. Tic-tac, tic-tac. E é por isso que as minhas direções seguem sempre o seu sentido. O sentido horário. Então, é cíclico e tem uma lógica. Tem que seguir o sentido horário. Tá? Então, as direções seguem o sentido horário. E a cor? Vamos lá para o enigma. Quer dizer, para o post O. Post O, obscuro. Vai falar das cores. Ele fala, sou uma pessoa lógica e você? Siga a ordem alfabética. Então você tem que fazer a ordem alfabética das cores. Qual é a ordem alfabética das cores? Primeiro, né? Vem o azul, letra A, depois o preto, letra P, e depois o vermelho, letra V. Se você juntar todas essas pistas, primeiro um tipo de seta, depois outro tipo de seta. As setas têm que seguir um sentido horário. E na ordem das cores, pela ordem alfabética, e o alfabeto dele segue uma natural, cíclico, tá? Cíclico porque tem ciclos, você vai ver que a única formação possível é essa aqui. Se você tem o B aqui, e o B é a cor preta, você provavelmente vai ter que ter a cor azul antes, tá? Então você vai ver o azul antes. Então azul, preto, vermelho, ordem alfabética. Depois muda a direção para o sentido horário, para a direita. Azul, preto, vermelho. Olha como é cíclico. Depois para baixo, azul, preto, vermelho. Continua no sentido horário. Azul, preto, vermelho. Todo um grupo de setas com uma ponta simples. E agora todo grupo de setas com a outra ponta. Mesma coisa, é cíclico, né? O senhor enigmático é uma pessoa lógica, cíclica, metódica. Então, azul, preto, vermelho. Azul, preto, vermelho. Na mesma ordem, na mesma direção. São ciclos, tá? E aí, assim, você decifra essas letras. E aí você consegue já decifrar isso aqui. Se você for decifrar na ordem, você vai dar isso aqui, ó. L-A-E-V-T-I-A-E-I-A-L-N-R-C. Bem, isso aqui não quer dizer nada, mas a gente ainda tem uma pista que é aquela tabela. Então você tem isso aqui e tem uma tabela. O que você tem que fazer? Você tem que ir colocando essas letras nesses quadrados. Então você vai botar o L aqui, o A aqui, o E aqui, o V aqui e o T aqui. Aí depois eu vou botar o I e por aí vai. E aí você vai ver que vai ficar assim, tá? E aí se você ler aqui, na vertical, você vai ver, ó, leia na vertical. Essa era a resposta da pista 4. Leia na vertical, tá? Leia na vertical. Agora, mais importante do que essa palavra, leia na vertical, você vai entender agora, é essa lógica de que você tem um anagrama e que você tem uma chave para quebrar, para decodificar esse anagrama, tá? Que são números que, se você colocar as letras assim e ler na vertical, vai formar uma mensagem. Bem, a gente tem uma mensagem que a gente quer descobrir. Lembra? Essa aqui?
E eu estava até agora precisando de uma chave para descriptografar. E eu tive uma ideia agora. Leia na vertical. Esse sistema, essa lógica, essa mecânica. Legal, mas como é que eu coloco agora essas 34 letras numa tabela se eu não sei como colocar? Né? Eu não vou conseguir colocar 2, 3, porque isso aqui não soma 34. Soma 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, não soma 34. Bem, e aí? Eu preciso de um número, tá? Que número que eu tenho? 98, que eu não usei até agora. 98. Tudo bem. Então eu tenho 98, eu tenho um conjunto código que eu não sei resolver, eu tenho uma tabela que eu tenho que colocar essas letras para quebrar o código. Tem uma coisa ainda no Enigma que eu não resolvi. O que é? A parte da direita. É o cubo traço quadrado, cubo sobre quadrado, cubo menos quadrado, alguma coisa assim. E eu estou precisando de um número. O que seria razoável pensar? Quanto é 98 ao cubo menos 98 ao quadrado? 98 ao cubo menos 98 ao quadrado é 931,588. Se você somar esses algarismos, vai dar 34, que é o número de letras que você precisa. Se você colocar aqui 931,588, ahá! Acho que você tem sua chave agora. Então, se você colocar tudo aqui conforme os números, 9 aqui, depois vem mais 3, depois mais 1, mais 5. E aí foi nesse momento que o ganhador me relatou que ele ficou emocionado. Acerte, lendo na vertical, né? Acerte a resposta com um sorriso no rosto. Essa é a resposta final do nosso enigma. Acerte a resposta com um sorriso no rosto. Uau! Que jornada, né? O senhor enigmático trabalhou bem aí. Eu sei que, enfim, no final o pessoal tentou pra caramba, fica frustrado de não ter chegado na resposta e tal, mas eu acho que é importante, tudo na vida assim, é importante, não é só o resultado final, mas é a jornada, né? Então eu espero que a jornada tenha sido divertida para você, que ter quebrado a cabeça tentando pensar no enigma, tentando pensar na solução das coisas tenha sido divertido, trocar com os amigos, cair nos links falsos, criar links falsos e tal, que esse processo todo tenha sido divertido e que ter acertado ou não no final não tenha, talvez, tirado toda a diversão que foi, tá? Durante esses dias. Então, espero que a jornada tenha sido proveitosa. Acredito, tá, que no mercado profissional as coisas são assim, sabe? São coisas difíceis, que tem que ter perseverança, tem que ir até o final. Nem sempre a gente chega no resultado, mas se a gente perseverar, se a gente batalhar, a gente chega. Eu acho que essa é a grande mensagem aí desse desafio. Eu queria muito que vocês comentassem, respondessem esse e-mail ou comentassem no YouTube, enfim, nos comentários aqui embaixo, o que vocês acharam, se foi legal, dicas pra gente se a gente for fazer um próximo. Muita gente falou para fazer mais para as férias ou para o início das aulas, para não pegar a época de prova. Acho que isso é um feedback legal. Nosso objetivo não era atrapalhar ninguém, de fato ficou em cima das provas de algumas faculdades. E é isso, obrigado pela participação, pelo engajamento, espero que vocês tenham se divertido. E fiquem ligados nos e-mails, porque a gente vai mandar um compilado com os links falsos mais legais, mas a gente também vai mandar um prêmio de consolação para todo mundo que participou. E para todo mundo que acertou uma das pistas, a gente também vai mandar umas coisas legais, tá? Uns prêmios aí, algumas coisas, tá? Algumas oportunidades e tal. Então, fiquem ligados nos e-mails. Qualquer coisa podem responder aqui, podem falar comigo. Espero que tenha sido bem legal. Valeu, abraço. Tchau, tchau.